Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jun-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jun-do, por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto, acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro. Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais, sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado. A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total. Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong-lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez. Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong-lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas.
Park Pyong-woo e Kim Jong-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong-lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong-lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo. Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos. Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong-lin está sempre em um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez. A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta, não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano. Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão. Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-woo começa a perceber que a figura do espião Dong-lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava.
As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-Lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões. No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar. Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jun-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jun-do, por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto, acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro. Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais, sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-Lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-Lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado. A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total.
Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong Lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez. Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong Lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas. Park Pyong-ho e Kim Jun-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong Lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong Lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo. Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos. Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong Lin está sempre um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez.
A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta. Não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano. Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão. Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-ho começa a perceber que a figura do espião Dong-lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava. As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões. No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar. Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jong-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jong-do, por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto, acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro.
Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais. Sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-Lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-Lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado. A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total. Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong-Lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez. Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong-Lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas. Park Pyong-ho e Kim Jun-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong-Lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong-Lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo.
Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos. Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong-Lin está sempre em um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez. A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta, não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano. Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão. Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-ho começa a perceber que a figura do espião Dong-Lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava. As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-Lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões. No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar.
Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jun-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jun-do, por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto, acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro. Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais, sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado. A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total. Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong-lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez. Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade?
Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong Lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas. Park Pyong-woo e Kim Jun-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong Lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong Lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo. Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos. Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong Lin está sempre um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez. A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta, não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano. Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão.
Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-ho começa a perceber que a figura do espião Dong-lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava. As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões. No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar. Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jun-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jun-do, por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto, acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro. Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais, sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado.
A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total. Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong-lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez. Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong-lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas. Park Pyong-ho e Kim Jun-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong-lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong-lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo. Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos.
Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong-Lin está sempre um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez. A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta. Não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano. Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão. Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-ho começa a perceber que a figura do espião Dong-Lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava. As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-Lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões. No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar. Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jong-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jong-do
por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto. Acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro. Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais. Sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-Lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-Lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado. A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total. Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong-Lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez. Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong-Lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas. Park Pyong-ho e Kim Jun-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong-Lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong-Lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna,
ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo. Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos. Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong-lin está sempre em um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez. A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta, não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano. Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão. Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-ho começa a perceber que a figura do espião Dong-lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava. As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões.
No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar. Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Desde os primeiros minutos, o clima é de tensão absoluta. Estamos no início dos anos 80, um período extremamente delicado para a Coreia do Sul, que vive sob um regime militar rígido, marcado por repressão, vigilância constante e um medo quase paranoico de infiltrações da Coreia do Norte. O governo acredita que o inimigo pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias instituições, e é nesse ambiente sufocante que a trama se desenvolve. É nesse cenário que conhecemos Park Pyong-ho e Kim Jun-do, dois homens poderosos dentro da agência de inteligência sul-coreana. Park comanda as operações internacionais. Ele é frio, silencioso, calculista, daqueles que raramente demonstram emoção. Tudo nele parece milimetricamente controlado, como se cada palavra e cada gesto já tivessem sido pensados com antecedência. Kim Jun-do, por outro lado, lidera a divisão doméstica, responsável por vigiar e reprimir ameaças internas. Ele é mais explosivo, agressivo e direto, acredita que a força e o medo são as melhores ferramentas para arrancar a verdade. Os dois ocupam cargos semelhantes em importância, mas nunca confiaram um no outro. Existe ali uma rivalidade silenciosa, quase política, alimentada por disputas de poder e visões diferentes sobre como proteger o país. A trama engrena de vez quando Park Pyong-ho lidera uma operação em Washington, nos Estados Unidos. A missão é interceptar um possível assassino contratado para matar o presidente sul-coreano durante uma visita oficial. Tudo parece estar sob controle, até que a situação foge completamente do planejado. A perseguição vira um caos, tiros são disparados, agentes morrem e, no fim, o suspeito acaba morto antes de revelar informações decisivas. O que deveria ser uma missão limpa se transforma num desastre diplomático e operacional. E o pior detalhe surge logo depois. O inimigo sabia demais. Sabia rotas, horários e estratégias que deveriam ser sigilosas. Isso só pode significar uma coisa: alguém passou informações de dentro da própria agência. Quando Park retorna à Coreia, o clima interno está ainda mais pesado. O diretor da inteligência convoca uma reunião de emergência e revela a existência de um espião norte-coreano infiltrado na agência, conhecido apenas pelo codinome Dong-Lin. Não se trata de um agente qualquer. Dong-Lin ocupa um cargo alto, tem acesso a informações estratégicas e vem sabotando operações há anos sem ser identificado. A revelação cai como uma bomba. A partir daquele momento, ninguém mais se sente seguro. A decisão tomada é tão lógica quanto perigosa. Park Pyong-ho e Kim Jun-do serão responsáveis por encontrar o traidor. O problema é que essa escolha planta a semente da desconfiança total. Os dois não apenas desconfiam de todos ao redor, como começam a se observar mutuamente. Cada gesto vira suspeito, cada silêncio parece esconder algo. A investigação avança de forma brutal, com interrogatórios violentos, prisões arbitrárias e execuções disfarçadas de operações de segurança. Pessoas somem, outras morrem, e a linha entre justiça e crueldade praticamente desaparece. Enquanto Kim conduz interrogatórios agressivos, usando medo e violência como ferramentas principais, Park prefere agir nos bastidores, cruzando dados, observando padrões e manipulando informações. Dois métodos diferentes, mas igualmente impiedosos. Aos poucos, fica claro que a própria agência funciona como uma máquina de paranoia, capaz de destruir qualquer um que pareça minimamente suspeito. E o mais perturbador é perceber que naquele sistema, mesmo os inocentes carregam culpa por crimes cometidos em nome do Estado. À medida que a caçada pelo Dong-Lin se intensifica, a relação entre Park Pyong-ho e Kim Jun-do se deteriora de vez.
Conversas curtas, cheias de tensão, decisões tomadas pelas costas e um clima constante de confronto silencioso. Nenhum dos dois confia no outro, e o filme faz o espectador compartilhar dessa mesma dúvida. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem realmente está do lado do país? A caça ao espião Dong Lin deixa de ser apenas uma investigação interna e passa a contaminar tudo ao redor. A agência de inteligência começa a se devorar por dentro e cada nova pista parece gerar mais dúvidas do que respostas. Park Pyong-woo e Kim Jun-do continuam oficialmente do mesmo lado, mas na prática já atuam como adversários, cada um tentando provar que o outro pode ser o traidor. A investigação leva a um cientista norte-coreano que tenta desertar com a família. Ele carrega informações valiosas e ao mesmo tempo perigosas demais para cair nas mãos erradas. Essa tentativa de deserção se transforma numa operação tensa, cheia de falhas e decisões precipitadas. O plano é mal executado, pessoas inocentes acabam envolvidas e o resultado é trágico. Mortes que poderiam ter sido evitadas passam a assombrar os personagens, deixando claro que a busca por Dong Lin já está custando muito mais do que o governo admite. À medida que Park analisa os dados da operação fracassada, ele percebe que há uma rede de contatos muito maior por trás do espião. Dong Lin não é um agente isolado, mas parte de uma engrenagem complexa que envolve militares, políticos e membros da própria inteligência. Essa descoberta aumenta ainda mais a pressão, pois qualquer nome investigado pode provocar uma crise interna ou até mesmo um golpe de Estado. A sensação é de que a verdade, se vier à tona, pode derrubar todo o sistema. Enquanto isso, Kim Jong-do começa a se revelar de forma mais profunda. Aos poucos, o filme mostra que sua motivação vai além da simples lealdade ao governo. Kim carrega um trauma profundo ligado a massacres cometidos pelo regime militar, crimes abafados e jamais punidos. Ele passou anos servindo a um sistema que despreza, acreditando que a única maneira de mudá-lo é destruí-lo por dentro. Suas ações começam a levantar a suspeita de que ele pode estar envolvido em um plano maior, não exatamente alinhado com a Coreia do Norte, mas com um ideal revolucionário próprio. A tensão entre Park e Kim chega a um ponto crítico quando informações começam a surgir ligando Kim a grupos clandestinos que planejam um atentado contra o presidente. Essa revelação muda completamente o tom da história. A caçada ao espião agora se mistura com uma conspiração política interna, onde o inimigo não é apenas estrangeiro, mas nasce do próprio descontentamento com o governo. Kim passa a ser visto não apenas como um possível traidor, mas como alguém disposto a tudo para derrubar o regime. Park, por sua vez, começa a se ver preso em um dilema moral. Ele percebe que, embora Kim esteja envolvido em algo perigoso, as razões por trás disso não são totalmente injustificáveis. O filme passa a brincar com essa ambiguidade, mostrando que não existe um lado completamente limpo. O governo que Park defende é responsável por torturas, censura e assassinatos, enquanto aqueles que querem derrubá-lo também estão dispostos a matar inocentes para alcançar seus objetivos. Conforme a investigação avança, Park se aproxima cada vez mais do centro da conspiração, sem perceber que também está sendo observado. Cada passo que ele dá parece previsto, cada decisão monitorada. A sensação é de que Dong Lin está sempre em um movimento à frente, conduzindo tudo como um jogo de xadrez. A dúvida sobre quem realmente puxa as cordas cresce e a confiança de Park em sua própria agência começa a ruir. Kim Jong-do está cada vez mais encurralado. A conspiração contra o presidente começa a ganhar forma concreta e Park se vê cercado de mentiras, segredos e meias-verdades. Nada está resolvido, mas tudo indica que o confronto final será inevitável. A caçada ao espião agora é também uma corrida contra o tempo para impedir um atentado que pode mudar o destino do país. A conspiração deixa de ser apenas uma ameaça distante e se transforma em um plano concreto para assassinar o presidente sul-coreano durante uma viagem oficial ao exterior. O clima agora é de urgência absoluta, não há mais espaço para investigações longas ou jogos mentais. Cada decisão precisa ser tomada em segundos e qualquer erro pode custar não só vidas, mas a estabilidade política de um país inteiro. Kim Jong-do assume de vez seu papel dentro do plano.
Fica claro que ele nunca esteve totalmente alinhado com a Coreia do Norte, mas sim com a ideia de destruir o regime militar sul-coreano, que ele considera corrupto e responsável por massacres impunes. Para Kim, o assassinato do presidente não é apenas um ato terrorista, mas um gatilho para provocar uma mudança radical no sistema. Ele acredita que o caos é o único caminho para romper décadas de opressão. Essa convicção o torna perigoso e, ao mesmo tempo, trágico, porque suas motivações nascem de feridas reais deixadas pela violência do próprio Estado. Enquanto isso, Park Pyong-ho começa a perceber que a figura do espião Dong-lin é muito mais próxima do que qualquer um imaginava. As pistas, que antes pareciam desconexas, finalmente se encaixam de forma cruel. Park descobre que ele próprio é Dong-lin, um agente infiltrado desde a juventude, recrutado e moldado pela Coreia do Norte em circunstâncias extremas. A revelação não vem como um momento de choque explosivo, mas como um peso esmagador. Park vive um conflito interno devastador, dividido entre a vida que construiu, as pessoas que protegeu e a identidade que sempre tentou enterrar. Mesmo diante dessa verdade, Park não age como um vilão clássico. Pelo contrário, ele tenta impedir que o atentado aconteça, não por lealdade a um governo que já mostrou ser cruel, mas por entender que o assassinato do presidente só traria mais mortes, repressão e sofrimento. O filme deixa claro que Park não se vê mais como um soldado de qualquer lado, mas como alguém tentando evitar que o país afunde ainda mais no caos. O confronto final acontece durante a viagem presidencial à Tailândia. O plano de assassinato entra em ação e o que se segue é uma sequência intensa de perseguições, tiroteios e explosões. No meio do caos, Park e Kim se enfrentam de forma definitiva. Não é apenas um embate físico, mas ideológico. Dois homens que, de alguma maneira, foram destruídos pelo mesmo sistema que juraram servir ou derrubar. Kim acaba morto, levando consigo o sonho de uma revolução que nunca se concretiza da forma que ele imaginava. Após impedir o atentado, Park tenta desaparecer. Ele sonha com uma vida simples ao lado de uma mulher que ama, longe de espionagem, mentiras e violência. Por um breve momento, o filme sugere a possibilidade de redenção. Mas Operação Hunt não oferece finais Fs fáceis. O passado de Park o alcança de forma brutal. As consequências de suas escolhas, feitas muito antes do início da história, cobram seu preço. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.